O cantor Vanderly está no refrão desta semana. Com mais de 20 anos de carreira, ele é conhecido por escrever músicas que retratam o cotidiano do povo brasileiro. No repertório, a música do Brasil, que traz a realidade do sertanejo e da vida no campo. Já no primeiro verso da música, você começa assim: falar do Brasil sem ouvir o sertão é como estar cego em pleno clarão. Por que essa relação tão forte do Brasil com o campo, né? Com o sertão, com o interior, com o sertanejo, com o pessoal do interior? Essa coisa da imagem brasileira, né? Você tem isso na sua mente? Tenho. Eu fico sempre imaginando assim, como artista, eu imagino que as pessoas queiram enxergar em mim traços de brasilidade. Né? As pessoas queiram se enxergar em mim. Eu canto pro meu povo, o povo fala a minha língua. Então, se eu de repente agrego valores externos que a minha arte, eu tenho que saber dosar isso, porque o que eu não posso perder é esse sentimento que nos une, né? A música ela é feita de sentimento, é a arte mais emocional que existe. Se você não toca as pessoas também nesse ponto, eu acho que a arte já ficou... ela já não é importante, né? Ela não é relevante mais, não faz sentido você fazer aquela música. E nesse sentido de identidade, você estava me contando que essa letra, né? As palavras, enfim, a forma como as ideias estão expostas aqui, tem uma ligação com Guimarães Rosa. O sertão mineiro, nós todos aqui de Minas, de uma geração para cá, que gostamos de literatura e poesia, a gente tem Guimarães Rosa no nosso imaginário, né? Assim, a gente sente os personagens dele muito próximos no nosso dia a dia ainda, né? Principalmente quando você vai para o interior de Minas. Aquilo tudo é muito próximo. Por mais que a poesia dele seja muito própria, ele tenha criado um vocabulário sertanejo que nunca existiu, ele se apropriou muito do que existia para criar isso que passou a existir a partir da escrita dele. E essa coisa de inventar palavras, de criar todo um modus mineiro de ser, ele é uma pedra fundamental. Aí esses nomes desses personagens, tudo isso, essas formas de fazer metáfora mais diretas, às vezes comparar coisas que aparentemente não cabem na mesma frase, isso é muito do mineiro, assim, uma certa estupidez mineira que existe. E Guimarães Rosa traduziu isso muito bem. Guimarães Rosa foi um dos grandes literários brasileiros. Antes de começar a escrever, foi médico e diplomata, mas logo percebeu que sua vocação era dedicar-se à leitura. Foi inúmeras vezes premiado. Entre tantos que recebeu, um dos prêmios foi para o livro Sagarana, que trata da vida rural em Minas. É nesta obra que Guimarães Rosa começa a mostrar o regionalismo por meio da linguagem, uma de suas mais marcantes características. Grande Sertão Veredas é outro clássico aclamado pela crítica por suas inovações nas formas e na escrita. Guimarães Rosa morreu em 67, aos 59 anos, 3 dias depois de assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A gente vive num país enorme, com dimensões continentais e tal, e toda essa história, e que luta hoje por uma reforma agrária. Parece até engraçado a gente, né, querer dividir espaço onde sobra espaço, né? Eu queria saber sua posição sobre isso, Você acha que assim, o processo da reforma agrária, a gente registra alguns avanços na reforma agrária, mas são suficientes? Você acha que o Brasil poderia avançar nisso um pouco mais? Sem As pessoas dúvida. Poderiam ter mais acesso à terra? A gente reclama de terras improdutivas. Eu acho que nem poderia, deve e vai acontecer isso, porque ou acontece isso, ou nós vamos ter que dividir espaço com outros países. O modelo adotado de reforma agrária é um modelo ainda baseado que você desse terra e uma enxada, a pessoa resolveria o problema, conseguiria superar a pobreza e a miséria, entretanto, só isso não resolve o problema. A decisão do Supremo relacionada às questões indígenas, em particular a Raposa Serra do Sol, ela trouxe um esclarecimento muito importante de como a gente deve resolver as questões fundiárias, desde como é demarcado, quais são os critérios, quais são os processos legais.
Então, o Supremo, além de tomar a decisão no caso concreto, ele indica uma forma de você encontrar soluções, né? Tanto para as reservas indígenas como para partes, assim, qual vai ser o procedimento que deve ser feito. Então, nos votos dos juízes, isso daí vai trazer um esclarecimento muito importante de formas pela qual deve ser feito o procedimento legal. Essa seria uma boa forma de voltar a olhar para o interior do país, para dentro? Eu acho que a solução de urbanizar o sertão, ela já vem com esse interesse oculto aí, esse interesse agregado, que é tornar o sertanejo uma pessoa mais culta, para que ele cuide melhor da terra, porque está provado que os maiores vilões da terra são os próprios agricultores. Né? Muita gente que pensa que são as indústrias, as fábricas e tal, mas quem mais provoca queimadas são os agricultores. Não que eles queiram, porque eles não sabem ainda, uma boa parte ainda não tem cultura, informação suficiente para saber como cuidar da terra. E a gente tem informação para saber como lidar com esses agricultores? Você acha que a cidade, a informação do campo chega na cidade? São dois mundos. A cidade se faveliza em si mesma, ela cria em torno dela essa crosta que é a periferia, e o interior também se faveliza em si mesmo, porque ali não tem uma atividade econômica suficiente para manter as pessoas. Então, o cidadão comum, sem posses, sem sobrenome, ele tem duas escolhas. Ou ele vai ter uma vida de praticamente um escravo numa fazenda, ou ele vai viver na periferia do subemprego. Sofri muito trabalhando em roça, né? Aí plantei muita roça e também trabalho por dia, para ganhar aquele troquinho aí para poder sustentar a família, né? R$3 que eu ganhava por dia. Muito difícil o trabalho, a gente trabalha na roça e ganha, o salário é muito pouco. A gente trabalha às vezes só para ganhar alimentação. Ganhar, mas era pouco, dava para sustentar minha mulher e meu filho. Aí fica a vida aqui no Brasil para ser melhor ou não. O caminho aí que eu vejo é educação mesmo, é educação séria, né? Já pegando a molecada toda que está ali, ensinando para eles que eles podem se dar bem dentro do que eles já têm ali de possibilidade de vida, de trabalhar ali mesmo, de trabalhar com o barro, de trabalhar com a planta, com o gado, com tudo.